também vão participar, não é? A gente vai falar realmente da chacrete muito famosa, que infelizmente passa por um momento delicado na vida, que é a Sônia Ferreira dos Santos, a Soninha Rebolado, que está aqui com a gente, acompanhada da cunhada, da Maura José Tavares dos Santos. Boa tarde para vocês. Boa tá? tarde. Obrigada pela presença, querida. E essa história tem realmente momentos de muita agressividade, de violência e de consequências que vão afetar para sempre a vida da Soninha, como vocês vão ficar sabendo agora, viu? Bom, deixa eu começar a conversar com elas. Sônia, você veio de Minas para cá, para o nosso programa, né? Uhum. Quanto tempo faz que tudo aconteceu com você? E o que aconteceu com você? É verdade que você foi agredida pelo seu próprio irmão? Não, eu comecei a usar essas coisas, né? Entendi. E aí que aconteceu a briga, como a Maura vai explicar aqui pra gente, né, Maura? Você é casada com o irmão da Sônia, claro que não o agressor, né? O outro Sou casada com o Sérgio Ferreira Tavares dos Santos. Sim. E essas agressões a gente já vem sofrendo desde 2008. Ele usa Porque, drogas? que a gente saiba, não. Porque aconteceu tudo através da mãe. A mãe tirou um tumor na cabeça. Meu Deus. E hoje ela é cadeirante. Aí ele tirou a mãe da convivência da gente. E depois Ele retornou. ficou com a mãe? Ficou com a mãe. Tirou ela do convívio da gente, dos amigos, da igreja, do tratamento que ela fazia onde eu trabalhava, que eu trabalhava na área da saúde. Arrumei tudo para ela. E não medi esforço para fazer. Porque eu, né, pensei que fosse bom para ela, né? E aí ele voltou, depois de um certo tempo, sumiu com a mãe e voltou com brigas frequentes com ela. Tá. E Porque agrediu morava ele, a mãe e a Sônia. E a Sônia morava sozinha, numa casa separada. Tá. E aí ele vinha frequentemente, brigava, agredia, e ela nunca quis denunciar. A gente sempre falando, denuncia. Meu esposo às vezes falava com ela, Sônia, denuncia, Sônia, ele vai te matar, ele vai fazer o pior com você. Você já tinha apanhado antes dele? Nunca? Ela não fala, ela não quer comentar, não quer falar, né? né? Então É uma deixa ela situação. quietinha. Então, Fala. a nossa vida se tornou complicadíssima, porque hoje eu não posso trabalhar, eu não posso receber alguns amigos que frequentavam a minha casa devido ao tempo que eu não tenho. Meus filhos quase não vão à minha casa porque eles moram em BH devido a trabalhar e estudar. Vocês estão em que cidade mesmo? Nós moramos em Joatuba. Joatuba, É, né, Maura? é um distritozinho perto de Joatuba, que chama Francelinos. Agora você cuida da Soninha. Agora eu isso? cuido dela. Né? Desde que ela sofreu essa agressão, a gente tem Quanto tempo buscado faz já? ajuda desde agosto, desde o dia 10 de agosto do ano Não faz passado. um ano ainda, gente. É. Olha, essas são algumas imagens da casa de vocês, né? Isso. Lá em Joatuba, interior de Minas Gerais. Fica a quanto de distância de Belo Horizonte? Fica 40 quilômetros. Por que vocês estão amarrando, Sônia? É porque ela necessita de ficar assim, porque senão ela cai. Ela perdeu o jogo, ela perdeu o controle. Então, às vezes, quando eu tenho que pegar uma água, pegar um alimento para ela, eu tenho que prender ela na cadeira, porque senão ela cai. Então, ela ficou com sequelas dessa agressão feita por esse outro irmão, que, como a Maura está explicando, né, tirou a mãe deles do convívio e passou a ficar muito agressivo, mas não tem certeza se usam ou não drogas. Mas o que ele fez com a Soninha, na verdade? Ele vinha agredindo a Sônia por causa de Tadinha, bens ela materiais, chora por causa disso. bens materiais e por causa das finanças da mãe. Tá. Porque a mãe, ela é pensionista, recebe uma boa pensão, né? Porque meu sogro, ele era polícia e deixou uma boa pensão para ela. E ele se achou dono de tudo. Entendi. Ele se achou que Ele ele queria o manda, dinheiro que da ele faz. pensão? É. E é o que ele está fazendo hoje, porque ele não paga as dívidas da mãe, que está chegando com frequência cobrança. Ele não paga nada, a gente não sabe o que está acontecendo, tem muitas dívidas pendentes. Um para ela, por favor, tadinha. Muito duro. Tudo E eu isso, tive né? no Estatuto do Idoso, em Mateus Leme, me informando de algumas coisas que a gente poderia estar fazendo.
Sim. E aí nós tomamos uma decisão de ir para a justiça, porque eu cheguei ao ponto de chegar na casa da Sônia e ver minha sogra falar que não estava alimentando porque não tinha comida naquela casa. Deus, quer dizer, ele só tirou para poder se apoderar do Uso dinheiro, próprio tirou ela do dele, convívio né? de vocês. pra E poder a se situação apoderar da muito pensão. complicada. Faltava materiais de higiene pessoal dela, né? E faltando tudo. Uhum. E eu, como ser humano, eu jamais vou deixar uma pessoa que estava sim. acamada passar necessidade. Claro. Né? Agora, E por aí que você ela ficou com sofreu ela? calada tanto tempo, tanto sofrimento? Porque eu acho que eu necessito de uma necessidade, sabe? Mas não que não tenho problema, não. Que é o que a gente Mas tem, eu o que eu entendo é que você tenho- mesmo acredita, você ama ainda esse irmão e tinha até medo ou não queria denunciar porque sabia que iria sofrer as O consequências. problema é que ele não está respondendo pelo que ele fez com ela, e já já você vai ficar sabendo em detalhes, porque ela não fez boletim de ocorrência, exatamente isso que você está falando. Mesmo né? agredida, ainda ela ama e quer poupa proteger o ainda irmão. esse irmão que a deixou 2 meses em coma e com essa dificuldade de fala, como ela está agora, de locomoção, de ter que ficar amarrada às cadeiras, até na cama também, Pra dormir precisa também. para não cair, né? Então a situação dela é muito complicada. E vocês viram, né? Sempre foi uma moça linda, sempre foi uma chacrete das mais desejadas do time de chacretes do velho guerreiro, né? Ela veio até antes da própria Rita Cadillac, para vocês terem uma ideia, quer dizer, muitas das coisas ela conserva, e ela ainda era muito ativa, muito lembrada, né? Ainda fazia algumas coisas nesse sentido, até o dia da agressão do irmão, na verdade. Falaram. Ela, Você ia perguntar alguma coisa? Não. Ah, não? Então, pode falar. ela era uma pessoa normal. Tá, Ela fazia comida, ela cuidava da casa, ela levava o filho na escola. tá. Ela ainda lembrava muito desse tempo de chacrete, era Lembrava, convidada ela para algumas sempre convidava coisas. alguns amigos. Eu me lembro muito do meu tempo de De chacrete. chacrete, eu imagino, é uma coisa que não passa, né? As fotos são lindas, como vocês São veem, lindas, as né? imagens também, né? Quer dizer, é uma coisa que também foi tirada dela num certo sentido, porque agora ela não tem condições nem de participar de coisas para as quais ela possa ser convidada, né, Jeff? E agora na próxima novela da Globo vai se falar de chacretes, né? Seria uma grande Exatamente. oportunidade ela voltar à mídia. Rita né? Cadillac, né, que vai ser a personagem da Elizabeth Savala, que teria sido uma amiga da Rita, Exatamente. era uma chacrete também. A Rita Cadillac está orientando a Elizabeth Savala ali, quer dizer, era mais uma oportunidade, com certeza a Soninha Rebolado apareceria também, e agora fica muito complicado. Psicologicamente, como é que ela lida com isso, Haroldo? Olha, Sônia, em primeiro, se você me permite, eu estou aqui quieto, porque eu realmente não tenho conhecimento dessa matéria toda, mas eu estou impressionado com o estado que está essa senhora Olha ela, aqui, que linda. com um comprometimento Fernando grave Mendes, né? de locomoção, comprometimento De neurológico, de fala, e essa pessoa está solta, me desculpe, é seu irmão, eu sei que você tem uma forma de você pensar, mas eu acho isso uma estupidez, uma grosseria, e me chama a atenção, por que outras pessoas não fizeram um boletim de ocorrência? Isso é uma tentativa de homicídio. Desculpa, a senhora Fica quer falar? calma, Pode falar. Soninha, fica Desculpa, calma. mas Não, eu fui amiga dele. Ela foi amiga dele. Eu fui amiga dele. Ela sempre foi eu sei amiga que ele dele, foi, irmã você e foi amiga dele? Fui. Mas você acha certo o que ele fez com você, querido? Não pode ficar quieto com isso, linda. Ela já tem uma dificuldade para fala, e quando ela fica profundamente emocionada, aí fica mais difícil ainda. Ô Maura, fala pra gente o que ele fez com ela, o que aconteceu nesse dia de agosto, onde realmente ele agrediu a Soninha a ponto de deixá-la em coma 2 meses no hospital, e ela sai de lá com todas essas sequelas. A Sônia, depois de um certo tempo que ela perdeu muita coisa, no passar dos anos, ela se tornou uma alcoólatra. Ah, tá. Então tem mais esse problema que a gente vem lutando Sei. e Ela devido... perdeu o que fez com que ela
de repente se deprimisse e começasse Perdeu a condições beber? financeiras boas que ela tinha, né? Tinha uma vida estabilizada. Em função da profissão, de É, ser da profissão, chacrete? depois ela andou montando alguns negócios, né? Então, Sim. depois que ela perdeu tudo, ela ficou muito deprimida e veio a começar a beber, Tá. né? E às vezes até a gente chegou a encontrar desmaiada dentro de De casa. tanto beber? E o filho pedindo socorro, né? Gritando, pedindo socorro. Mas é uma situação muito complicada. Só que depois, com o passar do tempo, ela queria muito ajudar a cuidar da mãe. Tá. Mas devido ao benefício que a mãe recebe, que não é, né, um valor baixo, ele começou a agredir ela, porque ele não deixava ela ir no banco com a mãe, ele não deixava ela comprar nada, ela cobrava as coisas para a mãe, ele negava tudo, ele tinha a coragem de sair de casa e deixar simplesmente R$4 pendurado numa cabeceira de uma cama para uma cuidadora que a gente arrumou para cuidar dela e falava que aquilo É a tinha que Maura, a resolver. cunhada, contando tudo né? isso pra gente. Então, tá? eu tenho uma carta da cuidadora também, que se vocês quiserem, eu até deixo o xerox com vocês. É uma história bem complicada. Quer dizer, no fundo dessa história de agressão, de violência, de sequelas, não é? É dinheiro. É dinheiro, isso, é só dinheiro. dinheiro. É a O que pensão da envolveu mãe foi só deles, o na problema verdade. financeiro. Porque Ganância, né? Agora, Ganância e falta de humanidade, né? Porque fazer isso Nossa, com a mãe, com a própria com a própria irmã, Tem um aspecto também, Jeff, que me chamou a atenção. Quando a Soninha deu entrada no hospital e ficou 2 meses em coma, normalmente o hospital, um pronto atendimento, quando percebe, e lógico que percebeu, o médico está ali e tem estudo para isso, que ela teria sofrido uma agressão, por que esse pronto atendimento, que é de praxe, já que chamar tem a polícia, fazer né? um departamento, É um verdade. boletim de ocorrência imediatamente, independente da vontade dela ou não, é outro fato que a gente tem que entender, coitada. Ela tem um bom coração, ama esse irmão, até estranho, né? E talvez até esteja deprimida, esteja com problema de alcoolismo em função de uma depressão não diagnosticada, associada a certeza. todo esse comprometimento. Agora, por que não foi feito esse boletim de ocorrência no pronto atendimento? Verdade, né? Você tem alguma explicação? Por que não teve esse negócio? Por que não teve? Por que não teve? É uma resposta que ficam devendo realmente para vocês, né? Porque é de praxe, como o Haroldo falou realmente, e não teve. Então, agora é que a família está resolvendo entrar na justiça, sempre é tempo, né? Não tem nenhum ano essa história. Agora, o que ele fez? Ele a espancou realmente? ele vivia espancando. Ele Com batia frequência, nela, ele com chutava frequência. ela, mandava ela sair da casa, que a casa era dele, que ela não tinha nada lá. Isso com o filho dela lá dentro. Com o filho e tudo. dentro, e aconteceu várias vezes da criança chegar a pegar uma faca e falar que ia se matar porque ele não tinha família, que era só briga. Tadinho. A criança me ligava 24 horas O que é um Que idade tem a menino? pedindo socorro. Na época ele tinha uns 10, 9 anos e pouco. Tá. E a criança Isso tem ficou com muito problema, notas baixas na escola, me ligava e falava assim, Maura, o demônio chegou, o demônio está destruindo tudo aqui em casa. Tadinho. E eu, às vezes, no trabalho, eu ficava sem saber que posição eu tomaria, porque não é minha irmã, é apenas minha cunhada. Sim. Mas ela é um ser humano, Claro, né? Ela não né? deixa de ser um uma ser mulher humano, sendo agredida. né? E nesse dia ele a espancou de novo? Ele chegou na casa dela, tinha sumido com a mãe, reapareceu no bairro, foi lá, porque dizem que ele queria dinheiro. Eu não presenciei, que eu estava trabalhando.